O Santa Cruz conheceu a sua primeira derrota na Série C sob o comando de Christian de Souza, e muito por uma teimosia do treinador, que eu gosto muito, que vem fazendo um bom trabalho no Santa, mas que tomou uma decisão, na minha humilde opinião, precoce, uma decisão errada, de voltar com o goleiro Thiago Coelho. Eu sei que parece fácil falar isso depois de ver a falha do Thiago Coelho, mas não é só pela falha, que é determinante sim, como o próprio título que eu coloquei aqui na thumb é falha grave. Sim, grave porque ela custou sim uma derrota dentro de casa, diante da torcida, diante do Ipiranga, que está ali no meio de tabela brigando para entrar no G8 junto com o Santa. Mas não só pela falha em si, mas pela questão da meritocracia que não foi contemplada pelo técnico Christian de Souza. Porque Gabriel vinha fazendo nos últimos 2 jogos exibições perfeitas e determinantes para resultados positivos, tal como a vitória na última rodada, fora de casa, lá em Santa Catarina contra o Brusque. Passou muito por Gabriel, por exemplo, e depois da expulsão de Thiago Coelho, ele deu conta do recado também na partida em que Thiago foi expulso. E esse é o ponto, a maneira infantil como o Thiago Coelho foi expulso, saindo do gol de maneira atabalhoada, custando inclusive o resultado naquela partida de vitória, que acabou sendo um empate heróico, e agora uma derrota. A meritocracia era botar Gabriel Souza para jogar de titular e não Thiago Coelho. Thiago Coelho fez uma exibição errada, uma atuação muito ruim, teve uma expulsão boba, e aí como prêmio ele retorna ao time titular e há a falha na sequência. Christian de Souza erra nessa situação. Mas para não vir aqui só tacar pedra e reclamar, que não é o objetivo do vídeo, mas sim mostrar que algumas coisas precisam ser levadas em conta, tais como a meritocracia no gol do Santa. Gabriel merecia ser titular, pelo que fez contra o Brusque fora de casa e por estar dando conta do recado depois de uma bobeira do Thiago Coelho. Mas um ponto positivo de Christian de Souza é que ele botou um time um pouco mais lúcido no meio de campo, que é a minha principal reclamação ao trabalho dele, já que postado está a defesa, mas no sistema ali de meio de campo, criação, de pifada de bolas, o time ainda deixa muito a desejar. Mas Patrick Alan foi escalado como titular, e é bem verdade que Patrick Alan não funcionou ao lado do Vitinho nesse esquema do 3-4-3. Eu volto a dizer, eu sei que existe um equilíbrio no sistema defensivo desde que foi adotado o esquema dos 3 zagueiros. Porém, no meio de campo ainda fica muito falho. Ainda falta algo mais cerebral, algo mais criativo, e talvez o 3-4-3 não seja o melhor esquema para Patrick Alan, que não funcionou com o Vitinho. Os dois não jogaram muito bem. E quero de novo botar aqui para a gente debater a questão do ataque do Santa. É impressionante como o Santa Cruz não achou o seu 9, e de novo, esse rodízio que o Christian vem fazendo lá na frente aconteceu na partida diante do Ipiranga, na Arena de Pernambuco, que foi a entrada de Thiago Marques dessa vez como titular. Thiago foi muito mal, gente. Thiago praticamente maltratou a bola. Thiago não teve grandes oportunidades, um cara que deixa ainda muito a desejar, tem um histórico de fazedor de gols, mas que no Santa ainda não aconteceu fazendo gols. E novamente no intervalo há a tentativa de uma troca natural, a entrada do Heron, que parece que está ganhando um pouco mais de confiança do Christian. Tem sido o cara que ganha mais minutos para ter mais atuação no time do Santa. Ele foi titular contra o Brusque e entrou jogando um tempo inteiro contra o Ipiranga. Ronald tentou, mais uma vez, um jogador mais incisivo do time pelo lado direito, tentando algumas jogadas. Agora o Santa se limita demais às jogadas de bola parada. Melhorou um aspecto que fazia pouco, que era chutar pouco pro gol, não chutar tanto de fora da área, e fez um pouquinho mais com o Ipiranga, mas não por qualidade sua, e mais por falta de qualidade para penetrar na defesa do time de Erechim, do time gaúcho. Cabardo Júnior montou um time mesmo com uma linha de 4, e aí fica uma lição talvez para o Christian, que dá para você fazer um ferrolho direitinho, dá para você arrumar a cozinha direitinho com uma linha de 4 e não com uma linha de 3, que é como o Christian gosta tanto, sem você prejudicar tanto o seu meio de campo. E esse ferrolho que foi feito, o time do Santa Cruz praticamente não conseguiu penetrar na defesa adversária, no momento que chove a beça aqui nos Estados Unidos. E, gente, quando você não penetra na área, a chance de você vencer o jogo, ela diminui muito, e você precisa recorrer a alguns pontos tais como chutar de fora da área,
tais como insistir na bola parada. Mas aí o Santa fica um time muito fácil de se ler. Todo mundo já entendeu que o Santa Cruz será um time muito forte na bola parada. É uma característica do time do Christian de Souza. Mas volto a dizer em mais um vídeo aqui, não pode ser só isso. O Santa não pode se limitar a fazer só isso. Faltou meritocracia no gol. Patrick Alan teve minutos, não foi bem. Ainda assim, insistiria mais um pouco. Acho que a gente medir por uma partida só de titular, acho pouco. Acho que tem que dar mais oportunidade para ele. E Everaldo ainda perdeu um pênalti, gente. É complicado. Eu gosto muito de Everaldo, sou fã de Everaldo, todo mundo sabe disso. Mas falhou no momento também que a gente precisava muito do gol do empate. Acontece, faz parte. E o 9 ainda é uma incógnita, não se acha Heron, não se acha Thiago Marques, não se acha Quirino, ninguém consegue se fixar naquela posição. E por isso, eu acho que o time devia jogar sem o 9. Devia jogar com o Everaldo lá dentro, junto com o Ronald. Isso abriria espaço para mais um jogador de meio de campo. Mudar esse esquema dos 3 zagueiros pode ser uma solução. E eu não falo isso porque perdeu, não. Quem me acompanha no meu trabalho aqui desde o início sabe que eu sou um cara que falo, tem algumas reservas ao esquema de 3 zagueiros, não porque acha retrancado, mas é porque eu acho que nesse formato tá perdendo a criatividade. Ponto negativo hoje, tá? Uma derrota que dói, uma derrota que não estava nos planos, uma derrota que não podia acontecer. O Santa é mais time que o Ipiranga, o Santa precisava se impor diante do Ipiranga. Nada disso aconteceu na Arena de Pernambuco. E aí, mais uma vez, a gente vem aqui falar e lamentar pontos perdidos dentro de casa. Gente, para conseguir acesso, tem que ser equilibrado, bom na parte defensiva, buscar pontos fora, sem dúvida. Isso o Christian vem conseguindo fazer desde a sua estreia. Mas não está conseguindo encontrar esse equilíbrio jogando como mandante. E como mandante na Série C, para a conta fechar, o Santa tem que ganhar. Convencer seria lindo, mas ganhar. Não convenceu contra o Brusque, venceu fora de casa. Mas aí na hora de você fazer a gordurinha para conseguir dar o jump, subir na tabela jogando em casa, não consegue. E por uma falha individual que poderia ter sido evitada se a meritocracia tivesse sido respeitada ou privilegiada pelo técnico Christian de Souza, mantendo o Gabriel como titular e não retornando com o Thiago Coelho. Quero saber a sua opinião, torcedor coral, sobre o jogo de hoje. O que você achou? Christian errou em voltar com o Thiago Coelho ou fatalidade e coisas da vida? Não pode tomar um gol do meio da rua da maneira que tomou, na minha opinião. Quero saber a sua, quero saber quem foi para você o destaque que conseguiu se salvar também no meio dessa derrota. Deixa aqui nos comentários, não esquece de ativar o sininho, deixar o like, joinha, se inscrever no canal para que mais pessoas possam conhecer o conteúdo. Estou aqui na Copa do Mundo dos Estados Unidos, mas sempre de olho no Santa, arrumando um tempinho, parando tudo para assistir o jogo do nosso tricolor para a gente poder trazer aqui no vídeo. Até o próximo vídeo.